E, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Seguinte, eu vou pedir para todo mundo levantar. Vamos começar a orar? Vamos orar, então? Então vamos. Pai, eu te agradeço primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Por essa oportunidade de vida, Pai. Pelo teu sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Te agradeço, Pai, porque a gente não merecia, mas mesmo assim, o Senhor foi misericordioso e fez isso. E te peço, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos guiar, Pai, e que esse culto possa ser de agrado ao Senhor, Pai. Que esse louvor possa ser extremamente abençoado, Pai, que te agrade. E que o Senhor fale pelo Gabriel, Pai, pelo pregador, Pai. Que o Senhor, como diz na sua palavra, Pai, que quando há 2 ou mais reunidos, ali o Senhor está. Então, Pai, que a gente possa estar com essa convicção que você esteja aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Gente, eu queria começar também, antes de começar a cantar a primeira música, ler aqui Mateus 5, 13 ao 16, que fala: Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nesses versículos, Jesus está fazendo uma comparação de como a gente deve agir no mundo, né? E vamos cantar agora para lembrar como a gente deve agir, né? Que é servindo e sendo sal e luz aqui na terra. Amém? Se manifestar, aonde está esse povo? Nós somos esse povo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão pra quem erra. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nós somos a mão que somos semente, videira e fruto. Nós somos a vara pra quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão pra quem erra. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Só a igreja. Nós somos a mão que entrega. Nós somos semente, videira e fruto.
se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Amém, amém. Em Salmos 9, 1, 2 fala: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A próxima música que a gente vai cantar, ela fala do amor de Deus e como isso traz alegria para todo mundo. Então, vamos cantar essa música para expressar nossa gratidão por esse amor e abrir nosso coração para reconhecer esse amor. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração.
Galera, próxima música vai falar de uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, a gente foi criado por Deus como seres sentidores de prazer. E é muito enganoso a gente concluir que todo prazer é pecado. Muito pelo contrário. Porque foi Deus que criou o prazer. Mas a questão é que a gente só vai satisfazer essa nossa busca por prazer quando a gente faz aquilo pelo qual a gente foi criado. E a gente foi criado para adorar a Deus. Amém? Essa música vai dizer isso. A gente procura o nosso prazer, mas a gente só será satisfeito nele, no Senhor. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E eu nada sou sem ti, nada sou. E
Boa noite, igreja. Tem pouca gente aqui. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com vocês. Quero partilhar com vocês algumas das nossas programações. E uma delas são os nossos cultos, que acontece no domingo pela manhã, às 9h30 com um café. Depois, às 10 nós começamos o culto. Nas quintas-feiras, às 7h30. E no domingo, esse culto, 6h30. Eu tenho um recado sobre o culto de quinta-feira. Geralmente, nos cultos de quinta-feira, nós estamos estudando o livro de Romanos. E nessa quinta-feira, em específico, vai ter o culto, mas não vai ter o estudo. Nós vamos estar com os jovens em unidade com outras igrejas. Então, já fica aí o aviso e o convite para quinta-feira, os jovens estarmos reunidos aqui com outras Sal da Terra, um movimento de unidade, aqui todos nós juntos. Outro recado que eu tenho os ministérios da igreja estão todos disponíveis no Instagram. Se você quer acessar, falar com alguma liderança, lá no Instagram vai aparecer um link aqui que você pode acessar. Lá tem o número da pessoa, você pode entrar em contato com qualquer um de nós, seja aqui no domingo ou pelas redes sociais. Nós temos outro aviso, que é os visitantes. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, se você vem pela primeira ou segunda vez, levanta sua mão. Nós temos visitantes hoje? Pode levantar sua mão, nós temos visitantes ali. Que a igreja possa receber vocês. Vocês são muito bem-vindos. Voltem sempre. Amém. Temos uma aqui também. Não levantou a mão, mas a igreja pode recebê-lo. Ele só não pegou, né? Porque você. Amém. Amém. Seguindo, nós, enquanto jovens, a gente está participando de um movimento de unidade. Esse movimento de unidade, ele é nós, Caraíbe, mais 3 igrejas. E aí nós temos feito alguns trabalhos juntos, e para isso a gente vai começar a arrecadar dinheiro e vai vender. Não é sobre o dízimo, que o dízimo passou aqui, mas a gente vai começar a vender pipoca para arrecadar recursos para esse movimento, para algumas ações que a gente quer realizar com todos os jovens. Então, para essa arrecadação, é R$12, e assim, você pode abençoar a vida de vários jovens com apenas R$12, e uma pipoca gourmet muito gostosa, pipoca de leite ninho com chocolate nesse frio. Eu acho que não pode sair daqui sem uma, e a meta é vender tudo hoje à noite, no final. Então, ajude a igreja, ajude os jovens, e fica aí o convite. E agora, o nosso último recado é para aqueles que entenderam a responsabilidade que têm com Cristo, e em um ato de fidelidade e gratidão, nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Gostaria de chamar a Maressa à frente, o Ministério Infantil, para que possamos orar pelas crianças e abençoar este ministério no dia de hoje. Crianças até 10 anos. Nós aqui fazemos A gente trabalha com a memorização de perguntas e respostas. A última pergunta foi: quando Jesus ressuscitou? A resposta é: no 3º dia. E hoje vai ser: onde ele está? E o versículo-chave é Romanos 8:34. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, Jesus está à direita de Deus. Agora nós vamos orar pelas crianças. Eu peço que vocês estejam orando também. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor trouxe essas crianças à tua casa para ouvir a tua palavra. E eu peço que o Senhor esteja sobre mim,
fazendo eu entregar a verdade que o Senhor me fez conhecer, de forma compreensível para o coração delas, ó Deus, e que o Senhor use essa palavra para a salvação delas e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar o Gabriel, que vai nos ministrar hoje, trazer a palavra, continuar e finalizar o estudo que nós estamos fazendo nesse mês. O mês já acabou, começou esse mês. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por causa do seu sangue, nós estamos aqui reunidos. O Senhor é maravilhoso, Pai, nós te agradecemos enquanto igreja. Peço para que o Senhor direcione o Gabriel, Pai. Peço para que aquilo que ele for falar seja do Senhor, Pai, e não dele, Pai. Abre os nossos corações, abre o coração da igreja, Pai, para meditar, não somente ouvir, mas praticar aquilo que vai ser dito aqui, Senhor. E que possamos estar com corações sensíveis, Pai, para te ouvir através do Gabriel. Nós te damos graça e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, é com muita alegria que hoje nós encerraremos a nossa série aí em Colossenses. Foi muito top, aprendemos muitas coisas. Eu acho incrível assim quando a gente para e estuda um livro junto assim, eu acho isso o máximo, sabe? Eu acho o máximo mesmo, é um êxtase para mim. E hoje, né, encerraremos. Vamos fazer um retrospecto, né? Lembrar aí o que foi dito, um pouquinho aí em cada capítulo, né, para ir refrescando a memória. Quem não veio em nenhum ou em algumas, né, das exposições, fica tranquilo, né? Não é necessariamente dependente, claro. O seu conhecimento fica mais rico, né, quando você pega o contexto e tudo que a gente falou, mas você também pode contar que você não vai ficar perdido aí hoje, por mais que seja o fim da série. Beleza? Em Colossenses 1, a gente viu, né, que Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, né, da igreja dos Colossenses, ele que foi evangelizado por Paulo, o apóstolo Paulo, trouxe para Paulo um probleminha, né, que estava rolando lá na igreja deles, que era nova. E era um problema de doutrina, né? Os colossenses estavam sendo atacados por falsas doutrinas que estavam afastando ele daquele conhecimento real, verdadeiro, salvífico de Jesus que eles tinham recebido da boca de Paulo. Entendeu? E aí, Paulo faz uma das declarações mais bonitas, mais lindas sobre Jesus no capítulo 1, a fim de nos explicar que Jesus tem que ser o centro de tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, né? E que ele é suficientemente santo e poderoso para nos salvar de uma vez por todas, né? Sem precisar de ajuda externa de outras coisas. Somente Jesus já é suficiente para nos salvar. Isso a gente aprendeu no capítulo 1. No capítulo 2, que foi o Labeca que expôs, ele falou muito sobre o fato do cristianismo não ser simplesmente uma vida de pode ou não pode, de cumprir regras. É muito além disso. É uma vida de conhecer a Deus na coletividade da vida de igreja, né? Nesse segundo capítulo a gente viu o quanto isso é essencial. E na primeira metade do capítulo 3, a gente aprendeu com o pastor Fabrício sobre, né, nos despirmos da velha natureza, do velho homem, e agora nos revestirmos da natureza do novo homem, que é Cristo, né? E ele trouxe uma aplicação super prática de como a gente pode fazer isso. Mas, agora, na segunda metade do capítulo 3 e no capítulo 4 que a gente vai ver hoje, fiquem tranquilos que é bem curto, a gente vai ver algumas aplicações de como, né, vivermos nessa nova natureza, como vivermos em Cristo, de uma forma ainda mais prática. Tão prática que essa pregação está muito difícil, porque
é muito simples, é muito claro, é muito objetivo. Não tem muito o que eu ficar falando mesmo. Não tem mesmo. Então, acredito que hoje será bem mais curto, né? Mas eu gostaria de falar algumas coisas sim. Vamos começar então? Gostaria de começar lendo um versículo, né, que o Fabrício leu. Por favor, abram em Colossenses 3,17. O que a gente viu no nosso último culto terminou assim: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, agora esse nosso novo comportamento, essa nossa nova postura, essa nossa nova vida em Jesus, ela só pode ser cumprida, ela só pode ser vivida por Jesus, né? A gente não tem a capacidade de nós, por nós mesmos, nos comportarmos bem da forma que a gente está aprendendo agora. É tudo através de Jesus. Jesus agindo através de nós. Mas ele não é somente o poder, nesse sentido, o nosso poder de cumprir essa palavra, como ele também é um exemplo perfeito de tudo que a gente vai aprender hoje, que a gente deve praticar, né? Então, Jesus não é somente por quem nós fazemos tudo isso, mas ele também nos deu o exemplo perfeito de como fazer tudo isso que a gente vai ver hoje. Beleza? E qual que é a regra que vai ditar essa nossa nova vida, esse nosso novo comportamento, essa nossa nova postura? A regra é o amor. Mas, diferente do que a gente ouve aí na rua, o amor não é relativo, o amor não é um conceito tão subjetivo assim. Deus nos deixa muito claro o que é o amor. Vamos ver aqui 1 João, na primeira carta de João, capítulo 4. Não precisa abrir aqui, eu vou falar, vou projetar na tela também. O apóstolo João, em 1 João 4, ele explica o que é o amor. Nisto, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o amor verdadeiro, ele vai muito, muito além do que somente aquele sentimento bom de amor. Não, o amor é uma decisão. O amor é um sacrifício. Isso a gente aprende perfeitamente com Jesus, que deu sua vida para nos salvar. E esse vai ser o conceito base para todas as nossas atitudes. Tudo que a gente vai fazer agora, que a gente vai ver, envolve amor, envolve sacrifício. Você abrir mão do seu ego e servir o próximo. Isso vai envolver tudo que a gente vai ler aqui agora. Vamos começar mesmo, que a gente não viu ainda? Colossenses 3, versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Galera, olha que interessante. Lá em Efésios 5, 25, Paulo dá dicas muito parecidas. Inclusive, a gente já estudou Efésios. Quem estava quando a gente completou Efésios juntos? Foi top demais também. Lá ele dá uma instrução ainda mais completa, assim, dessa questão de marido e mulher. Mas ele fala uma coisa muito interessante, né, no 5:21. Olha só o que ele diz, antes de começar a falar de esposa e marido. Ele fala assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mas lá onde a gente está lendo agora, está falando como? A mulher sujeita ao seu marido, né? Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido. A questão aqui, qual que é? Sim, não só a esposa tem que se submeter, ser submissa ao seu marido,
como o marido tem que também se submeter à sua esposa, e todos nós temos que submeter uns aos outros. Mas por que aqui Paulo fala só das esposas? Eu vi um comentário, né, quando eu estava estudando, que como Paulo falou deu uma instrução geral lá em Efésios e aqui não, pode ser que ele está dando uma instrução um pouco mais específica, baseada em dificuldades que ele podia estar vendo nessa igreja. Por exemplo, ele podia estar vendo que nessa igreja as esposas estavam com uma dificuldade de se submeterem ao seu marido, e ele deu essa instrução mais específica para as mulheres nesse caso aqui. Mas não só isso. Principalmente porque nós, homens e mulheres, somos diferentes. Somos bons em coisas diferentes, né, e temos vocações e responsabilidades diferentes. E lá naquele mesmo capítulo que a gente estava vendo, Paulo explica muito mais detalhadamente o que a mulher ministra para a igreja e para a família quando ela se sujeita ao seu marido. Olha, vamos ler no 5:22. Esposas, cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Quando a esposa se sujeita ao seu marido, ela está ministrando na família, na igreja, o quê? Como a igreja deve se submeter a Cristo. Esse é o ministério das mulheres. As mulheres são responsáveis para ensinar isso para nós, como a igreja se submete a Cristo. Mas e os maridos? Vamos ler lá? Colossenses 3:19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. E o marido? Qual que é o ministério dele? Qual que é a responsabilidade? Qual que ele vai ministrar quando ele ama a sua esposa? Paulo também explica lá, Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo, olha o tanto de coisa que ele vai falar, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Ou seja, quando o marido ama a esposa, o que ele está ensinando? Ele está apontando, né, o amor de Deus pela igreja, né? Como Deus ama, cuida, preserva e dá a sua vida, ou seja, se sacrifica. Não é isso que é o amor? Ou seja, o marido tem que se sacrificar pela esposa, assim como Jesus se sacrificou pela igreja. Beleza? Mas não para por aí não. Continua. Aqui agora essa fica mais aplicável para mim, né? Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Gente, você quer um exemplo de filho mais obediente do que Jesus? Que em tudo era submisso ao Pai? A vontade dele estava em plena harmonia com o Pai. A vida dele era em plena obediência pelo Pai. Olha aqui que Jesus diz lá em João 4, né? Depois daquele episódio da mulher samaritana, né? Tava todo mundo meio cansado, os discípulos começaram a perguntar a Jesus, você não vai comer nada não? E ele responde assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tá vendo como Jesus era um filho muito
obediente é o nosso exemplo perfeito de como nós temos que ser com os nossos pais, obedientes, né, em Jesus. E os pais? Vamos ler lá também. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Jesus nunca passou pano para pecado. Nunca, 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 nunca. Mas, ao mesmo tempo, ele não é tirano. Tá me entendendo? Ele não causa irritação. Tudo que ele faz é pro bem, né? Para a gente melhorar, para a gente aprender, né? Por mais que doa realmente algumas vezes, o pai castiga o filho, isso é normal. Deus também nos castiga para nos consertar, né? Para, né, nos melhorar, nos desenvolver, mas nunca de forma a nos deixar irritados, revoltados com ele. Não, isso para a gente amar e glorificar ele mais. Então, é exemplo de Deus, tem que ser os pais. Que corrige o filho, mas com o fim de melhorar ele, né? Consertar o filho. Não no sentido de irritar, causar desgraça na casa, né? Olha o que Jesus declarou sobre ele mesmo. E que a gente pode tomar de exemplo aí para os pais. Mateus 11, 29, olha o que Jesus fala. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? É isso. Jesus é o nosso exemplo também de mansidão, de humildade, né? Para a gente fazer a coisa certa, para a coisa certa, né? Não para causar divisão, irritação e tudo mais. Vocês estão vendo, né? Que está sendo muito, muito, muito prático, né? Ele está falando muito explicitamente, exatamente o que cada um tem que fazer, né? Mas até agora foi um pouco mais fácil, né? Só que agora entra uma questão um tanto quanto complicada, né? Aqui na minha versão, e na versão que está colocando aí, que é a NAA, começa falando servos. Mas pode ser que em muitas bíblias de vocês está escrito escravos. Alguém está assim? Aí várias pessoas está escrito escravos. E assim, galera, isso é uma coisa que muitas vezes eu já me peguei. Quem lê a Bíblia sabe, né? Não só aqui, mas em várias partes da Bíblia, fala de escravidão, como o escravo tem que comportar, como o senhor tem que comportar. E eu já me peguei muitas vezes revoltado com isso, sabe? Pensando assim, não, mas que vacilo. Deus não podia ter dado essa brecha para o pessoal falar tão mal da Bíblia. Entendeu? Que a gente apoia a escravidão. Sabe? Eu ficava assim, não é possível, como é que eu vou explicar essa coisa aqui para os outros? Porque a gente que é crente, ninguém aqui é a favor de escravidão nem nada disso, mas é difícil explicar nessa questão, né? Porque a gente fica pensando assim, não, é como se estivesse faltando alguma coisa na Bíblia. Não, não é possível, tinha que ter algum manifesto, assim, alguma coisa assim, não escravizai uns aos outros por causa disso, por causa daquilo. Mas a verdade é que não tem essa parte na Bíblia, não tem nada falando disso. Sabe? Mas o nosso engano é achar que não fala porque Deus não liga para isso, né? Muitas pessoas também, acho que esse é o comentário, é o argumento mais comum que a gente vê na internet, né? Ah, não fala de escravidão porque a escravidão romana era muito diferente da escravidão que teve no Brasil, por exemplo, nos países dos Estados Unidos, ou então com os egípcios com os hebreus lá, que a gente sabe bem, né, tem esse argumento. Não, é que essa escravidão aqui que Paulo está falando é mais de boa. Mas, sinceramente, não desce bem esse argumento. Ainda falta alguma coisa, né? A gente fica pensando, não, como é que eu vou explicar isso para os outros? Beleza, eu posso até entender isso, mas e para os outros? Sabe? Essa ideia de uma pessoa possuir a outra completamente, isso é muito loucura para a gente, né? Mas, sim, Deus não concorda com a escravidão, isso é errado, né?
E o nosso engano está em achar que, pelo simples fato de não ter um manifesto contra a escravidão na Bíblia, é porque Deus concorda com a escravidão ou porque a Bíblia não aborda sobre isso. Mas a gente tem que lembrar de que essa palavra, ela atravessa, tá entendendo? Ela atravessa o seu contexto histórico, ela atravessa o seu contexto geográfico, ela atravessa a sua cultura, ela atravessa a sua estrutura social, ela atravessa tudo, tudo, tudo e chega onde? No seu coração. O alvo da palavra de Deus, primeiramente, é no nosso coração. É lá que ela vai fazer efeito primeiro. E o que tem? Paulo somente está usando essa linguagem de escravidão, porque quando ele falava de escravidão, todo mundo aqui, os colossenses, entendia perfeitamente o que ele estava querendo dizer, porque era o meio que eles viviam. Então, Paulo só usa isso como elemento didático para eles entenderem, mas por que Paulo está fazendo isso? Porque ele quer ir lá, a palavra de Deus vai lá no seu coração para falar de uma escravidão muito, muito, muito maior, muito pior, muito mais antiga do que a escravidão romana. A gente conhece na história escravidão não sei aonde, escravidão não sei aonde, escravidão não sei aonde, mas sabe uma escravidão que está no mundo desde lá da queda, desde lá de Adão e Eva, e que está no mundo até hoje? A escravidão do ser humano ao pecado. Paulo só usa essa escravidão que a gente não concorda aqui para os colossenses entender essa nossa condição natural de escravos do pecado. Vamos ver o que o mesmo Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, 22. Olha só. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Gente, a gente vai passar a maior parte da pregação falando disso aqui, porque é uma coisa bem complicada, eu estou até meio sem jeito, mas a gente vai indo, tá? 23. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Aqui, Paulo está querendo explicar o quê? Isso em todo o contexto também da carta aos Coríntios e tal. Que nós, seres humanos, somos naturalmente, nascemos escravos do pecado. A gente já nasce, a gente falou muito isso no PG, né? Essa terça, quem estava lá, a gente já nasce caminhando em direção ao pecado, querendo o pecado, desejando o pecado, pecando deliberadamente, tão perdidos que nem percebemos que estamos pecando. Né? A gente precisa de Deus até para perceber que o que a gente está fazendo é errado. Sem Deus a gente não consegue nem perceber que a gente está pecando. Por isso a gente é escravo do pecado, né? Naturalmente. Não depois que a gente conhece Jesus, né? Lógico. Mas, e esse senhor, que é o pecado, né? Tem o escravo e o senhor. Quando a gente é escravo do pecado, o senhor é o pecado. Esse senhor é um senhor mau. Esse senhor é um senhor mau, porque qual o salário que ele te dá? A morte. Ele te paga com morte. Mas Jesus, ele veio, ele foi santo, carregou os nossos pecados, morreu por nós, venceu o pecado, ressuscitou, e ele pagou essa dívida que nós tínhamos com o nosso, né? Não, com Deus, na verdade, né? Porque quando a gente peca contra um Deus eternamente santo, a gente já está eternamente condenado. Está entendendo? E essa dívida é impagável para nós, porque nós não conseguimos ser 100% santos, como Jesus foi. Não, a gente já nasce pecando. Então a gente tinha essa dívida impagável. Jesus veio e pagou essa dívida. Em outros termos, Jesus pagou essa nossa alforria, né? Ele nos libertou desse antigo dono nosso. Ele nos libertou desse antigo senhor. E a questão
é que a gente não tem como pagar, não tem como a gente retribuir para Jesus o que ele fez por nós. Então, ilustradamente falando, quando Jesus nos liberta do pecado, a gente chega nele e fala assim: Jesus, eu não tenho o que fazer em troca disso. Não tem como eu devolver para o Senhor. Então, o que o Senhor quiser, eu faço. O que o Senhor quiser, eu faço. Agora, o Senhor é o meu Senhor. Entendeu? E diferente do pecado, Jesus é um bom Senhor, né? Ele nos paga com vida, né? Ele compartilha a vitória dele conosco. Ele nos recompensa, né? Nos recompensará com a vida eterna em glória ao lado dele. Tá entendendo? É um Deus bom. É um Deus bom que compartilha, né? Que a gente compartilha a herança dele. E assim, eu quero ser escravo desse Senhor. Falando na linguagem romana, né, da época, eu quero ser escravo de Cristo e eu quero que Cristo seja meu Senhor. Porque Ele é um Senhor bom, Ele pagou a minha dívida, Ele me libertou. E o que Ele pedir, eu quero fazer. Porque agora a minha dívida com Ele é ingratidão. Está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que muitas vezes na Bíblia, Paulo usa a linguagem de escravidão. Porque quando ele falava com esses termos, a galera entendia perfeitamente. E uma coisa muito incrível agora desse nosso novo Senhor, que é Jesus, é que nas coisas que funcionam do jeito que Ele quer, os valores são muito diferentes de como as coisas funcionam no mundo. Vamos ler lá em Marcos 10. Marcos 10, 42. Jesus falando: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como que funciona no mundo? O maior oprime o menor. Mas agora, com esse nosso novo Senhor que é Jesus, no reino dele é muito diferente. O maior serve o menor. E não foi isso que Jesus fez? Quando ele, sendo Deus, se encarnou, né? Viveu e morreu para nos salvar. Isso a gente não consegue fazer por ele. A gente não consegue salvar Jesus como ele nos salvou. Tá vendo quanto o maior serve o menor? E quando a gente pergunta para Deus: e aí, Jesus, o que eu posso fazer por você? Ele fala: passa esse amor para frente. Agora você, sirva os outros também, como eu te servi. Amém? E quando a gente entende isso, né? Quando a gente entende tudo isso, quando essa palavra, né, de liberdade atinge os nossos corações, aí acontece a ordem correta do efeito da palavra de Deus, que é o quê? De dentro para fora. As nossas transformações em Deus são de dentro para fora. Ou seja, agora que a gente entendeu tudo isso, que agora a gente não é mais escravo do pecado, mas livre para servir a vontade de Jesus, a partir disso, agora a gente bota isso para fora e agora sim a gente pode transformar as estruturas sociais e o nosso meio. Independente do contexto histórico, independente do contexto geográfico, independente da nossa cultura. Está entendendo? Ou seja, não precisava
da Bíblia falar de todos os tipos de governo, de tudo, de todas as coisas que já passaram no mundo e que iriam passar. Não, a partir dessa verdade aqui que a gente tem, quando ela realmente cria raízes no nosso coração, agora a partir disso a gente pode transformar a nossa sociedade e acabar com coisas ruins, como a escravidão, né? Porque é uma coisa que existe ainda, né, galera? Com certeza tem muita coisa aí que a gente nem sabe, mas que acontece, né? Com certeza tem escravidão no mundo ainda. E essa palavra de Deus é suficiente para a gente transformar esse nosso mundo. Amém? E aí, né, onde a gente estava lendo, no 22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Ou seja, hoje, agora, na nossa sociedade, hoje, no nosso contexto aqui de todo mundo, a gente não encara essas coisas tipo, né, escravidão, escravo, senhor, né? Isso não é do nosso contexto de hoje. Mas isso que a gente está lendo aqui agora e o que a gente aprendeu é aplicável no nosso contexto. Vamos falar mais um pouco disso? É muito forte o que Paulo escreve agora. Olha o começo do 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Galera, eu queria, assim, essa pregação aqui realmente está muito difícil. Porque eu não tenho noção do quão longe eu estou de ser um exemplo disso que a gente vai falar agora. Sinceramente, disso aqui eu não passo de um completo juvenil. Tá entendendo? E eu reconheço, cara, que a maioria dos problemas que eu enfrento hoje é por causa disso aqui que a gente vai falar agora, sabe? Porque a minha cabeça é muito dura e, sabe, eu vejo que eu não entendi como eu deveria ter entendido. E o que a gente vai falar agora é assunto de gente grande. É papo sério mesmo. É uma coisa doideira, é doideira. Eu não sei porquê, não sei se sempre foi assim, mas eu acho que vocês vão me entender. Vocês percebem que na nossa cabeça a gente divide a nossa vida em várias esferas, em vários blocos, ou em várias caixinhas, né, como muitos dizem também? Vou explicar melhor. Nas nossas vidas, você percebe que a gente tem muito essa divisão de o quê? Eu tenho a minha vida social, eu tenho a minha vida espiritual, eu tenho a minha vida profissional, o que mais? Eu tenho a minha vida de lazer, eu tenho a minha vida relacionada à saúde. Todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão relacionando com a vida de vocês? Que não sei se sempre foi assim, se é a nossa cultura, sei lá. Mas a nossa cabeça ela é dividida assim, você percebeu? E isso gera muitos problemas. Isso gera muitos problemas porque quando essas coisas estão em desordem, uma esfera, um bloco, começa a entrar em atrito com o outro. Uma área da nossa vida começa a competir com a outra. Mas não era para ser assim. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A verdade mesmo é que Jesus, ele não quer a nossa vida espiritual. Ele quer a nossa vida. Está entendendo? Ele quer a nossa vida toda. Ele não quer aquela nossa área da nossa vida que é dedicada à espiritualidade. Não, ele quer a nossa vida como um todo. Aí você pensa, então a gente tem que entregar todas as nossas áreas, todos os nossos blocos para Jesus? Não.
a gente tem que fazer tudo isso ser um bloco só. Só que isso é difícil demais, isso é difícil demais. Então imagina, ó, você pega todos esses blocos, derrete eles e faz um bloco novo. Esse é o bloco de como deveria ser a nossa vida, que engloba tudo junto. E o centro desse bloco é Jesus. Ele tem que estar no centro, né? Ele tem que ser o nosso alvo em todas essas áreas da nossa vida, que agora estão juntas, né? E eu comecei a pensar muito nisso num dia que o Labeca, vocês sabem, né? O Labeca ele gosta muito de pregar conversando, né? Ele vai interagindo, ele quer que a gente responda. E um dia, eu gosto de sentar na frente aqui para prestar mais atenção, e um dia ele perguntou assim para mim: Gabriel, qual que é o seu principal ministério hoje? E eu pensei, aí eu falei, né? Uai, ministério de jovens, né? Uai, a juventude da igreja. E ele falou, não, o seu principal ministério hoje é a universidade. Porque é lá que você passa mais tempo, é lá que você faz mais coisas. Então, beleza, você está inserido em vários meios aí, mas a maioria do seu tempo você passa lá na universidade. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Porque quando a gente está com aquela vida muito dividida, os blocos muito divididos, a gente tem todo um script, né, para cada bloco. A minha vida espiritual, né, no bloco espiritual, tem as funções que eu posso exercer lá, que é o quê? Eu posso pregar, eu posso louvar, eu posso cuidar das crianças, do ministério infantil, eu posso ser um diácono, né? E qual é o nosso local de encontro? No prédio da igreja, aos domingos, né? Esse é o formatinho da esfera espiritual. Agora, vai para outra esfera. Agora estamos na do trabalho. Já na do trabalho, aí você tem um outro leque de opções. Você pode ser médico, você pode ser advogado, né? Engenheiro, tudo, né? Todas essas coisas. Elas estão em outro bloco, perceberam isso? E lá tem outras, né? Funciona de outro jeito. E a questão é que a gente tem que entender que o trabalho do pastor, né? O que o pastor faz? Ele cuida de gente, toma decisões e ensina a palavra de Deus. A gente tem que entender que isso é tão espiritual quanto qualquer outra profissão, né? O pastor ele prega para o povo de Deus e o vendedor ele vende para o povo de Deus. Deixa eu tentar fazer isso ficar um pouco mais simples de explicar. Agora eu quero que você imagina um mundo onde todo mundo virou crente, todo mundo converteu, né? E todo mundo é crente. Crente firme, crente sério. Aí agora vamos mudar tudo. Ninguém vai trabalhar mais. Pega os médicos, é culto todo dia é culto, ninguém, de manhã, tarde, à noite, todo dia é culto. Ninguém vai trabalhar mais. Pega os médicos tudo e vê aí se ele sabe cantar, se ele sabe pregar, se ele sabe cuidar da criança, se ele sabe ser diácono. O que eles podem fazer aqui na igreja? Não, pega todos, né, na universidade não vai ter mais engenharia, medicina, nada, vai ter só teologia. E na escola vai ter só estudo bíblico. Não vai ter mais história, geografia, ciência, nada disso. Imagina esse mundo aí agora. Gente, esse mundo não ia durar 3 dias. Esse mundo não ia durar 3 dias. Vocês viram isso? Enxergaram por quê? Então você está vendo que o trabalho de um médico é tão espiritual e necessário para o reino de Deus como um todo, quanto o trabalho de um pastor? Perceberam isso? O pastor ensina o povo de Deus. E os médicos cuidam da saúde do povo de Deus. Uai, um não pode ficar sem o outro. Nem o pastor pode ficar sem o médico, nem o médico pode ficar sem o pastor. Está entendendo?
Só que a gente fala que está entendendo, só que na prática mesmo é muito difícil de entender isso. É muito difícil. É muito difícil, cara. Que isso. Sabe? Então agora que a gente está entendendo que a nossa vida toda, todas as esferas, todas as áreas da nossa vida são para Jesus, e que a nossa profissão, entre aspas, do mundo, é tão necessária e espiritual quanto o serviço na igreja, a gente tem que começar a aplicar a nossa função social, que não necessariamente é trabalho, né? Nem todos aqui trabalham, mas posso dizer que todos aqui estudam, né? Se não trabalham, estudam. Essa nossa função social, ela tem que ser para Jesus, sabe? É porque é fácil a gente perceber que o ministério de louvor da igreja é para Jesus, né? Lógico que é para Jesus. Mas a sua função social também tem que ser para Jesus, né? Vamos pensar aqui no motorista de Uber. Agora que ele entende que a profissão dele é tão espiritual e necessária quanto de um pastor, quando ele estiver lá dirigindo, ele tem que dirigir como se fosse Jesus dirigindo. Está entendendo? Ele vai tratar bem o passageiro, mas ele também vai tratar o passageiro como se o passageiro fosse Jesus, como se ele estivesse levando Jesus. Se Jesus estivesse no banco de trás, você acha que o cara ia estar lá xingando os outros carros? Lógico que não. E tudo isso para Deus. Só que aí a gente cai em outro engano. Você pode estar pensando assim: ah, Gabriel, entendi. Então, se eu sou um médico, então agora eu não sou somente um médico. Eu tenho que ser um pastor lá no hospital. Não. Você vai ser um médico no hospital. Mas você vai ser um médico que trabalha com honestidade, com excelência, com pontualidade. Está entendendo? Com excelência e sempre apontando, deixando claro que você é crente. Né? A gente estava... Entendendo o que eu tô querendo dizer? Sabe? É aqui que a gente falha, sabe? Que se a gente realmente tivesse entendendo que se nós estamos na condição, né, que eu acredito que aqui dentro tem tanto patrão quanto funcionário, mas a gente vai falar de patrão daqui a pouco, por enquanto a gente está falando de funcionário, de servo, né, mas que a gente está aplicando no nosso contexto como funcionários, a gente tem que entender que agora o nosso Senhor não é mais o nosso patrão. O nosso Senhor é Jesus. E às vezes, gente, a gente se pega reclamando do nosso trabalho, sabe? Não nosso trabalho, a nossa função social. Então, que isso, sabe? Quantas vezes você já não enxergou essa sua função como um castigo, sei lá, sabe? Já deve ter passado na cabeça de vocês. Nossa, isso aqui é meu castigo, isso aqui é o sistema capitalista dominando a minha cabeça para me afastar de Deus e sabe, isso aqui é meu inimigo, isso aqui está me atrapalhando, isso aqui é uma punição, é uma tortura. Não. Esse é o ministério que Deus encarregou nas suas mãos. Está entendendo? Igual a gente tem o ministério de louvor, ministério infantil, a gente tem o ministério da medicina. A gente tem o ministério dos motoristas. A gente tem o ministério dos secretários. E você serve a Deus nesse ministério, que pode não estar entre as quatro paredes aqui da igreja. E ele tem que ser para Jesus. Só que, diferente dos nossos patrões aqui na terra, Jesus, ele nos observa a todo momento. Então, quando a gente reclama,
Muitas vezes o nosso patrão aqui na terra, ele não vê. Quando a gente procrastina, ele não vê. Quando a gente está com preguiça, ele não vê. Mas Jesus vê. Ou seja, o nosso novo Senhor, que é Jesus, ele exige um trabalho ainda mais dedicado, um trabalho ainda mais excelente, mas agora que faz sentido, mas agora que você tem prazer, porque esse é o ministério que Deus confiou em suas mãos para servir o reino. Amém? E aí também fala dos senhores, né? No 4:1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Agora o patrão, ele também tem o patrão, né? Que é Deus. E Deus nos trata com misericórdia, com justiça, com honestidade. E nós, como patrões, também temos que ser assim com os nossos funcionários, né? Porque o que a gente recebeu de Deus, a gente tem que passar. Então, aí você me pergunta, então, para eu servir a Deus lá na minha empresa, eu tenho que promover, então, um culto da empresa semanal, tem que botar para tocar só louvor lá, reuniões de orações, né, depois de fechar negócios. Se você fizer isso, top, ótimo, muito top. Mas o que a gente está falando vai muito além disso. Vai muito além disso. Está entendendo? Você ser uma pessoa pontual, comprometida, honesta, excelente, mas deixando claro que você é crente. Porque quando as outras pessoas olharem para a gente e falar, nossa, essa pessoa é dedicada, ela não reclama, ela é feliz com o que ela faz, ela é pontual, ela não é preguiçosa. O que ela tem que eu não tenho? E essa é a nossa principal estratégia de apontar a Deus para as pessoas do mundo. Amém? Pode ser que lá na sua escola ninguém vê que você está colando. Mas agora você não estuda mais para você mesmo. Agora você estuda para Deus. E Deus está vendo como você está estudando. Está entendendo? Então, nós estudantes, vamos estudar sem preguiça, sem procrastinar, sabe? Para Deus. Sem colar também, gente. Isso é mentira, isso é feio. Pode ser que ninguém vê, mas Deus está vendo. E agora a gente está estudando para Ele. Isso que é a nossa mudança. Está entendendo? Na nossa função social. É isso. E agora, passando para o 4, Paulo vai nos dar mais algumas instruções de como a gente pode apontar, glorificar, né, tornar Deus conhecido na sociedade. Vamos ler? Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Né? Porque nesse contexto, Paulo estava preso. Né? Então aqui ele está pedindo, ora por mim, para que eu tenha mais oportunidades de pregar o evangelho. 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Gente, se a gente quer tornar Deus conhecido na sociedade, no mundo, a gente tem que pedir isso para Deus, a gente tem que orar, a gente tem que vigiar, estar sempre atento, vigilante às oportunidades que Deus dá. Não falta oportunidade para a gente pregar a palavra. Ações de graça, a gente tem que fazer boas obras e falar, não, eu não estou fazendo, isso aqui não está saindo de mim, isso aqui está saindo de Deus, essa coisa boa que eu estou fazendo por você. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para saber quando falar, quando não falar, o que não falar, a fim de tornar Deus conhecido. E também que a nossa palavra, que as palavras ditas por nós sejam sempre agradáveis, temperadas com sal. Isso é muito interessante. Nós, como crentes, a gente tem que ser legal. Está entendendo?
mas legal igual Jesus, né? Não legal no sentido, assim, uhul, tá tudo certo, né? Todo mundo vive do jeito que quiser, todos os caminhos levam a Deus, o que importa é o amor. Não, não certo desse jeito, né? Certo como Jesus, que não passava pano para pecado, mas que era uma pessoa interessante, sabe? A gente procurar ser essas pessoas que não somos arrogantes, né? Mas que a pessoa conversa com a gente, ela pensa assim, véi, não concordei com nada que você disse, mas eu quero conversar mais com você, sabe? A gente tem que buscar ser assim, é isso que Paulo está falando aqui, para a gente ser agradável, as nossas palavras serem temperadas com sal. Amém? E aqui, a parte final, a saudação. E é uma coisa que eu achei muito interessante, é que isso aqui, geralmente a gente trata isso aqui igual aquelas genealogias da Bíblia, né? A gente, né, deixa um pouco de lado, assim, né? A gente não entende muito por que aquilo está ali e por que isso importa para a gente, mas o pastor Heber Campos Júnior, que é um cara que eu consulto muito aí quando eu vou estudar, ele fez uma pregação inteira. Ele fez uma pregação inteira só nessa parte que a gente vai ler agora. E eu falava que não dava nem para falar nada disso, né? Ele pegou todas essas pessoas que Paulo vai falar aqui, que a gente vai ver, numa forma de ensinar para a igreja que nós, sim, somos unidos, mas nós não somos uniformes. Nós somos muito, muito, muito diferentes uns dos outros, mas estamos juntos. Tá entendendo? E olha o que né, eu vi lá com o Heber Campos, né, ele foi falando. Agora o versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Né? Vou falar bem por cima, assim, é lógico, isso baseado em outras partes, outras cartas que esses caras que ele está citando aparecem bem, né, rapidamente. Tíquico, né? Um cara, você vê que ele é um cara instruído, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Ou seja, Tíquico é aquele cara na igreja que a gente fala que é pau para toda a obra, sabe? Mas é aquele cara que está por trás das coisas, ele está de trás dos holofotes, né? Aqui a gente já vê vários perfis de gente que tem na igreja. 8. Eu estou enviando o Tíquico, né, com o expresso propósito de lhes dar conhecimento. Olha, tipo um pastor, da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo é um cara que era escravo de um discípulo de Paulo, que era Filemão, e ele roubou o senhor dele e fugiu. Só que aí nessa fuga ele encontrou Paulo e ele converteu, e agora Paulo está falando. Paulo vai falar isso na carta a Filemão, né? Filemão, perdoa ele porque agora ele é dos nossos, tá? Então Onésimo é esse cara que tinha uma vida muito errada antes, né? E que às vezes o pessoal da igreja fica até meio desconfiado assim, mas ele é dos nossos agora, né? 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Aristarco, preso com Paulo, é aquele cara que é parceiro, que está junto, até nas tribulações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Marcos, que é aquele João Marcos, que a gente viu, né, no PG, a gente estava estudando no Atos. Ele abandonou a viagem missionária que ele foi convidado para fazer com Paulo e Barnabé. Ele pulou fora, né? Não tem muito motivo, mas ele pulou fora, né? E mais tarde isso virou uma grande briga entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé estava falando assim, hoje tem que dar mais uma chance para ele. E Paulo, não temos não. Ele pulou fora aquela vez, mas olha como ele está falando de Marcos agora. Ele virou um grande parceiro de Paulo. Paulo preza muito por ele, e ele é quem escreveu o Evangelho segundo Marcos. Ou seja, Marcos é aquele cara que deu umas vaciladas ali no começo, foi um pouco juvenil, mas agora está na reta, está firme na missão, né? 11. Também Jesus, que não é o Jesus Cristo, é um outro cara que chamava Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Olha, esse Jesus, ele era um cara que era judeu, mas agora ele está trabalhando com Paulo para evangelizar os gentios, ou seja,
aquele cara que abre mão dos seus preceitos, muitas vezes do seu legalismo, para cumprir a vontade de Deus. 12, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E possa testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras é o pastor da igreja dos Colossenses, né, que a gente já viu. Ou seja, é pastor, né? A igreja tem o pastor, né? O pastor que é aquele cara que a igreja olha e fala, esse cara aí é um bom exemplo para nós. Epáfras, né? Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Lucas, o médico amado, é aquele cara que às vezes a gente fica bobo de ver pensando assim, esse cara tem muito potencial, esse cara tem muito talento, ele podia estar fazendo qualquer coisa aí que ele está tendo o maior sucesso, mas ele está aqui ajudando a gente, servindo a igreja, né? Contribuindo com o fruto do trabalho dele, é o Lucas. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Olha aqui, a igreja se reunia na casa dessa Ninfa. Tem uma coisa muito interessante, que por ter citado o nome dela e não do marido dela, provavelmente significa que ela era viúva ou que ela não tinha marido. E, gente, naquela época a mulher não tinha voz nenhuma na sociedade. Sem marido, então, era completamente desamparada e vulnerável. Então, a Ninfa é aquela pessoa na igreja que você olha assim, essa pessoa ela está pelejando, ela está sofrendo, mas ela está firme. Aquela pessoa que nos constrange, que a gente pensa assim, cara, na situação dessa pessoa, eu já tinha deixado de vir para o culto para cuidar das minhas coisas há muito tempo, mas ela está aqui, isso nos constrange em amor, né? E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Aqui, né, o cuidado de uma congregação com outra, que é o nosso grande objetivo com esse nosso encontro de quinta. É a gente ter comunhão com irmãos de outras Saudaterras, né? E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia, 17. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprida a sua tarefa. Arquipo, aquele cara da igreja que a gente tem que sempre ficar insistindo um pouco, mas que no final dá certo. 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se de mim, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Amém. Essa foi a carta aos Colossenses. Foi um prazer a gente estudar ela junto. E só uma coisinha que eu esqueci de falar naquele negócio que a gente estava falando, né, de trabalho e tudo mais. Por favor, gente, não concluam que então você tem que largar a igreja e servir a Deus na sua profissão. Não, pelo amor de Deus. Né? Eu estou contando com a maturidade da igreja de entender que a gente tem uma função na sociedade, mas domingo a gente para e vem para o culto. A gente dá um tempo e vem para o culto. E o que se espera de todos nós é que também encontre uma coisa para servir aqui no culto. E também se espera que você contribua financeiramente, né, com a igreja, com o fruto do seu trabalho, da sua função social. Né? Então, igual a gente fez a brincadeirinha aqui de todo mundo largar os seus trabalhos e ir para a igreja, mas também não pode todo mundo largar a igreja para os seus trabalhos. As duas coisas vivem juntas. É isso. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por ser tão claro na sua palavra, Senhor. Deus, encha as esposas aqui presentes do Teu Espírito para nos ensinarem, Pai, como a igreja deve se submeter ao Senhor. Enche os maridos do Teu Espírito para nos ensinarem como o Senhor ama a Tua igreja. Pai, nos encha do Teu Espírito para sermos filhos obedientes como Jesus. E encha os pais com o Teu Espírito para que eles sejam pais justos e mansos, como o Senhor é.
Pai, muito obrigado, Senhor, por ter pagado a nossa alforria com o nosso antigo Senhor, que era o escravo. Obrigado, Pai, porque agora o Senhor nos possui. Deus, nós te pedimos para que o Senhor haja através de nós e nos capacite, assim como o Senhor fez com nós, a gente servir o nosso próximo. Independente, Pai, da nossa função social, Pai, que a gente possa exercer essa função, tanto na posição de funcionário, estudante ou de patrão, Pai, do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, como Senhor. Oh, Deus, ensina isso pra gente, Pai. Ensina, Pai, que a vida é um todo só, Pai, e ele deve ser todo para Ti, Pai, com o Senhor no centro. Nos ensina isso de uma vez por todas, Pai. Nos ensina a orar, a vigiar, a ter boas atitudes, nos torna sábios, Pai, e nos faça pessoas agradáveis, Senhor, mas não para nossa glória, mas para a Tua glória, Pai, para que nós possamos tornar o Senhor conhecido mundo afora e assim abalar as estruturas, Senhor, e fazer tudo como da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora